que o Everson deveria estar sendo convocado também, mas não foi. Mas era um Atlético meio que titular hoje, e com uma ou outra alteração. E acho que o time decepcionou de novo. 5 ou 6 jogos sem vencer, acho que 6 já, né? Eram 4 empates e uma derrota, acho que agora são 5 empates e uma derrota. 6 jogos sem vencer. O Atlético precisa, nem que seja no último jogo antes do confronto contra o Botafogo, mas que é contra o Botafogo, né? Que é contra... Não, contra o Palmeiras? Acho que é contra o Botafogo, Próximo, você diz, depois do jogo contra o Atlético. Não, o jogo... O último. Imediatamente antes da final da Libertadores. Ah, tá. O Atlético precisa levantar a cabeça, mas eu vou procurar aqui enquanto você fala. Não é Vasco da Gama? Falei aqui ontem, fiquei meio na dúvida. Mas, enfim, a gente vai... Só checar essa informação aí, a gente já vai para o Felipe Luiz para ouvir o técnico do Flamengo. Aqui, ó, a sequência de jogos do Atlético. Atlético Paranaense fora, Botafogo em casa, também equivoquei. A gente não acertou, tá? São Paulo fora e o Juventude em casa, antes da final da Libertadores. Então, esse jogo contra o Juventude, por exemplo, seria bom que viesse uma vitória, porque ó, o Atlético Paranaense fora é um jogo duro pela situação do Atlético, Botafogo disputando o título brasileiro, obviamente um jogo duro, São Paulo fora, duríssimo, e aí tem o Juventude em casa. Agora o São Paulo tenha perdido todos os últimos jogos, né, recente, perdido ou empatado com o Atlético Mineiro, né? Está numa fase ruim diante do Galo. Mas fases ruins às vezes acabam. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, foi claro ao analisar os seus próximos passos à frente do campeão da Copa do Brasil. Eu penso, e juro para você que eu penso que se eu não ganhar na próxima rodada, eu não vou estar aqui. Então, esse é o meu pensamento. Então, o que eu vou implementar? Meu modelo de jogo, que é muito similar ao que a torcida, o DNA que a torcida exige. Quero ver ele no campo, refletido no campo como foi hoje, no jogo de hoje, porém eu quero ganhar. Eu quero ganhar porque a única coisa que vai manter no cargo aqui é ganhar. E eu vou fazer de tudo para continuar aqui, ganhando, e vou exigir o máximo dos jogadores. Hoje eu vi um esforço extraordinário, eu vi um esforço incrível dos meus jogadores que acabavam de ser campeões. E entramos com a responsabilidade de jogar como campeão da Copa do Brasil. Fizemos 25 chances de gol com um time, como eu falei, 25 chutes a gol, né? Com um time que nunca tinha jogado junto, com uma formação que eu não tinha treinado nunca. E então isso diz muito do nível dos jogadores que estão aqui e do comprometimento que eles têm com o clube e com a equipe. E isso me deixa muito feliz. O que eu vou fazer nesses 5 jogos, eu vou fazer de tudo para ganhar o próximo jogo. E se Deus quiser, eu vou estar daqui a 2 jogos também. Próximo jogo que será contra o Cuiabá pela 34ª rodada. Depois, Fortaleza também fora. Internacional em casa, jogo que já foi decisão de Campeonato Brasileiro. Criciúma na penúltima rodada fora. E o Vitória em casa na rodada derradeira. O Flamengo, talvez o time que tenha menos coisa a fazer nesse Campeonato Brasileiro. Tem que buscar o vice-campeonato, Thomas. Tem que buscar pelo menos o vice-campeonato, né? É engraçado, porque a reta final no ano passado com o Tite também foi muito boa, né? O Flamengo quase bate campeão. E com o Felipe Luiz, o Flamengo tem que tomar cuidado, jogos como hoje, porque lembra como é que foi com o Tite? O Tite assume, o Flamengo passa a jogar bem, conseguir resultados melhores do que vinha conseguindo com o Sampaoli. Sampaoli, né? É tanto técnico, era o Sampaoli. Sampaoli que perde a final da Copa do Brasil. E aí o Flamengo fica perto do título. Porque o Botafogo derrete, não se imaginava. E o Palmeiras é quem consegue os resultados para ser campeão. Mas o Grêmio quase chega, o Flamengo quase chega. E aí alguns resultados, mesmo já na era Tite, sem falar alguns resultados você fala, caramba, aquele empate, aquele jogo, aqueles pontos bobos que perdeu, que no momento não pareciam pontos que tirariam o título do Flamengo, mas que efetivamente lá na frente tiraram. Jogos como o de hoje podem ser jogos assim. Porque se o Botafogo tropeça um jogo, o Palmeiras tropeça um jogo, tem um confronto direto entre eles, o Flamengo ganhar todas, o Flamengo poderia chegar ao título. Já tropeçou hoje, né? Já não ganhou hoje, num jogo que deveria ter vencido pela quantidade de chances que teve. Mas eu acho que o Felipe Luiz não precisa se preocupar assim não, né? Com o cara. Só no ano que vem, né? Eu acho que sim. No ano que vem, sim.
Eu acho que Você faz escada depois do jogo pensando que pode ser o último? Não. Se a gente for trabalhar assim... Ferrou, né? Eu fiquei pensando nisso, nas frases do Felipe Luiz. Fiquei pensando, é uma pressão muito grande que ele coloca em si mesmo. Tudo bem você se pressionar pela vitória, mas se pressionar pela vitória se não vai ser demitido, aí eu acho ruim, né? Talvez ele esteja acostumado com isso, porque quando ele foi, entre aspas, efetivado, ele foi efetivado como um técnico interino, né? Por mais controversa seja essa afirmação, então não foi efetivado, né? Mas os primeiros jogos ele poderia carregar essa dúvida consigo, né? Agora não mais. Agora ele ganhou a Copa do Brasil. Ele viu o que aconteceu com o Dorival, né? Também. Foi lá, pegou ali despretensiosamente, ganha Libertadores e Copa do Brasil. Não, mas os últimos jogos do Brasil... Ou ele pensou isso, o Dorival ganhou Libertadores e Copa do Brasil, dançou. O Rogério ganhou o Campeonato Brasileiro, dançou. Pra mim, a Copa do Brasil não serve, Copa do Brasil e Libertadores. Ele deve estar pensando, a Copa do Brasil não serve. Exato. Eu preciso ganhar o próximo jogo, e o próximo. Dorival, além da Copa do Brasil, ganhou a Libertadores e dançou, imagina eu aqui só com a humilde Copa do Brasil. Vamos para o outro lado, Gabriel Milito já começa a ser criticado por muita gente também. Ou volta a ser criticado. Mas ainda pode ganhar a Libertadores, um pequeno detalhe. Ele falou após a derrota para o Flamengo e o principal tema da entrevista foi o desgaste físico dos atletas nesse sprint final de temporada. Assunto polêmico aqui no futebol brasileiro.